Recentemente, o tio Akira acabou falecendo, que foi nesse sábado, dia 8, e várias pessoas fizeram homenagem. E um deles foi o David Jones, aonde ele chora, e muitas pessoas estão dizendo que aquele choro é falso. Eu, sinceramente, eu não entendo porque a galera gosta de encher o saco, mas eu vou explicar porque eu acho que aquele choro não é falso, e que lágrimas e choro não necessariamente precisam acontecer ao mesmo tempo. Mas eu quero que vocês entendam também um pouco o meu lado. Quando eu vou chorar, eu não costumo lacrimejar, e não necessariamente a lágrima tá intrinsecamente entrelaçada com o choro. Geralmente eu fico angustiado, como se tivesse alguma coisa presa dentro de mim querendo sair. Eu não necessariamente lacrimejo ou choro com lágrimas, e sim mais com expressões. Mas se olharmos um pouquinho aqui para o estúdio do David Jones, onde ele grava os seus vídeos, podemos observar que lá atrás tem bastante action figures do Dragon Ball. Isso mostra o quanto ele é fã. E não é de se chocar muito em saber que ele iria ficar muito triste após o falecimento do Akira Toriyama, que foi o criador do Dragon Ball. É a mesma coisa no caso do Peter Jordan, que teve o canal Ei Nerd catapultado na época do Dragon Ball Super, por volta de 2016, 2015. As coisas que eu irei falar aqui com relação ao vídeo do David Jones é apenas a minha opinião, aquilo que eu acho com base no que eu tô vendo, se o Dave realmente está chorando ou não, ou triste ou não. Eu não vou utilizar de pseudociência para validar alguma coisa, igual alguns outros canais grandes aqui no YouTube faz. Mas enfim, é apenas o que eu penso com relação ao que eu tô vendo. O vídeo começa com o Dave falando da importância que o Akira Toriyama tem para o mundo no contexto geral. Para que vocês não sabem, Akira Toriyama basicamente revolucionou a maneira como hoje nós conhecemos os animes. Antes dele era de uma forma e depois dele veio outra forma. Animes e mangás no geral. E o David Jones ele ressalta como isso é importante, tanto para a cultura pop quanto para os países onde o Dragon Ball, que é o seu anime mais famoso, o seu mangá mais famoso, tem muita fama, como no Brasil, por exemplo. Então o Dave ele exala isso, ressalta isso nesse início do vídeo. Mas tem um momento que é muito interessante com relação a isso. E novamente, o que eu falo é o que eu penso. Não tô falando que eu sou pseudo-cientista ou pseudo, enfim, analista de alguma coisa, de uma pseudociência e que não tem base científica nenhuma. Mas assim, com relações a interpessoais humanas, parece que o Dave tá muito carregado, sobrecarregado. Ele fala as coisas e ele fala com um peso enorme em sua voz. Caramba, que merda. O Dragon Ball sempre foi pra trazer alegria pras pessoas, tá ligado? E... Caralho, cara, por que você tá me pegando assim, bicho? Vamos lá. E ele conseguiu fazer isso, né? E aqui pra nós brasileiros tem um impacto muito grande, né? Os dubladores do Dragon Ball daqui, brasileiros, são lendários, pô. O Wendel Bezerra, com a voz do Goku, é algo que vai ficar marcado pra sempre. E a gente vê o carinho que ele tem por esse personagem também. E agora ele se foi, eu tenho que passar pra vocês as informações, tá? Tem uma mensagem, e aí vai ser difícil manter a compostura lendo a mensagem do Kishimoto, né, criador do Naruto, sobre o Akira, mas é importante também. Eu não sei muito bem como explicar isso pra você. Talvez pelo fato de vocês, ou alguns de vocês, ter menos de 16 anos, eu não consegui entender a importância que Dragon Ball tem para nossas vidas. Eu vou dizer no meu caso, por exemplo. Antes eu não tinha acesso a animes e filmes como nós temos hoje em dia. O que nós tínhamos é o que passava na televisão. E aquele momento de diversão que tínhamos era onde passava Dragon Ball GT na Globo, Dragon Ball Z na Globo, Naruto no SBT. Então existe um peso enorme com relação a esses autores que criaram essas obras incríveis para nós. E isso na vida de várias outras pessoas. Imagina quem moldou sua personalidade com base no anime. Por exemplo, a persistência e a dedicação que o Naruto e o Goku têm em suas vidas para aquilo que eles gostam de fazer. Então talvez para você que não tenha uma noção do que é isso, ou que chora com animezinho de romance entre um adolescente que vai embora, não vai entender realmente o peso enorme que tem nas nossas vidas com relação a esses personagens que fizeram parte da nossa vida. E não é como se o personagem tivesse morrido, e sim o pai dele, aquele que nos mostrou esse universo maravilhoso. Bom, ele faleceu dia 1º de março, tá? E é muito, eu acho que essa coisa que os japoneses fazem, isso é comum no Japão, tá? Que uma pessoa muito grande, muito pública, falece e eles seguram e dão tempo pra família, né, respirar. Dão tempo pra família ter o seu luto, tá?
Isso é muito legal. Que bom que isso não vazou quando aconteceu, porque a gente sabe o quanto que a família dele iria ser... iria estar se preocupando com outras coisas a não ser ter o seu próprio luto, certo? Mas o trecho que realmente chamou a atenção das pessoas, no qual a maioria das pessoas disseram que ele estava fingindo, é após ele ler uma mensagem que o Kishimoto, o criador de Naruto, de todo aquele universo, criou para ele, um texto, uma carta para o Akira Toriyama. E sinceramente, para você que talvez não saiba, o universo de Naruto hoje só existe por conta da criação do Akira Toriyama. Às vezes tem muita gente que fica fazendo briguinha de anime entre qual é o melhor do que o outro. Por um lado é divertido porque pensamos no que cada poder pode fazer, cada função de cada poder, mas na verdade, realmente, na verdade, aquilo que é mais intrínseco, um anime pegou a inspiração do outro. Hoje o Naruto só existe porque um dia Dragon Ball saiu, e assim como outros 300 outros animes que existem por aí, que pegou inspiração como Dragon Ball. Jujutsu Kaisen faz diversas referências a Dragon Ball, a Naruto, e hoje é o anime que mais está em alta, que é o Jujutsu Kaisen, né? O anime, mangá, enfim. Após o Dave, ele ler o texto que o Akira Toriyama, aliás, perdão, que o Kishimoto escreveu por Akira Toriyama, ele realmente dá uma descarga ali de sentimental. E é um texto bem forte, bem pesado mesmo. É interessante vocês lerem. O Kishimoto, autor de Naruto, lamenta a morte do Akira. Vamos lá. Francamente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino, mas eu gostaria de expressar meus pensamentos e sentimentos em relação a Toriyama Sensei. Algo que eu gostaria que ele mesmo tivesse me perguntado algum dia. À medida que cresci com Dr. Slump e Dragon Ball na escola, ter o mangá dele em mãos sempre foi natural e fez parte da minha vida. Mesmo quando tive uma experiência ruim, assistir Dragon Ball me fez esquecer disso. Foi um alívio pra mim, um garoto do campo que não tinha nada, porque Dragon Ball não poderia ser mais divertido. Eu tô vendo isso no o perfil do Twitter que fez a tradução, é o Anime-se, tá? Tô olhando aqui nesse perfil, Anime-se, ok? Quando cheguei à faculdade, de repente, Dragon Ball acabou e senti uma sensação de perda, pois não poderia substituir. Mas ao mesmo tempo ofereceu uma oportunidade de compreender a grandeza do mestre que o criou. E claro, eu queria fazer algo semelhante. Eu queria ser como meu mestre. Comecei a seguir seus passos e almejei me tornar um mangaka, o que fez desaparecer aquele sentimento de perda, porque fazer quadrinhos era divertido. Encontrei uma nova diversão seguindo você. Você sempre foi meu guia? Ai, caralho, Gustavo. Nossa. Eu admirei você. Lamento que tenha que ser assim, mas gostaria de expressar a você que pra mim você foi um salvador e o deus do mangá. Bom, eu entendo completamente como é que o Dave se sente, porque normalmente quando você é homem, você não está preparado para chorar. Ainda mais numa situação que não é com um parente seu, e sim uma pessoa que é tecnicamente distante de você. Mas como você se pega nessa situação, não conseguindo ter controles dos seus sentimentos, realmente é um conflito muito grande internamente dentro de nós. É como se você estivesse fazendo aquilo que não tivesse costume de fazer. Por exemplo, a gente que é homem, falando por mim na verdade, não tem o costume de chorar. Eu nem lembro quando foi que chorei, talvez foi quando meu pai biológico morreu. Na verdade não, foi depois que meus avós morreram. Meu avô morreu, depois meu outro avô morreu também. Aí eu chorei bastante. O restante foi mais tristeza, entendeu? É difícil chorar. Eu sinceramente, eu realmente não sei o que poderia me fazer chorar hoje, além de perder a minha esposa, ou minha mãe, minha irmã, meu irmão e meu pai adotivo. Mas sinceramente, pra gente que é homem, chorar é algo extremamente difícil. Quando esse choro vem, é muito difícil de controlar também. E a gente não tem o costume, é como se fosse uma coisa nova. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo passar para vocês. Talvez por você ser mulher, ou um jovem, não adulto, a pessoa mais jovem não possa entender. Mas quando você passa dos 20 anos e o mundo começa realmente a ser um mundo, aquela coisa meio carrasca, você começa a entender o quanto é importante você guardar seus sentimentos para vocês e demonstrar ser forte o tempo todo. E é passivo tentar entender que Dave ele não estava preparado para isso. Não é à toa que ele se segura ao máximo, podendo não chorar mais. Mas é isso. Pra mim ele chorou de verdade, e quem tava inventando desculpa falando que ele não chorou, tá apenas querendo caçar pelo em... Enfim.
É isso. Fique com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo.